Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Deus está buscando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, estamos em Isaías 29 e Deus vai falar conosco profundamente nesta manhã. Por isso eu quero convidar você a ficar conosco até o final, porque juntos nós vamos orar e vamos invocar a presença daquele que vive eternamente, e Deus vai visitar a tua casa com bênção. Queridos, eu quero pedir a vocês que compartilhem esta mensagem, dê o teu like, para que esta palavra possa chegar a mais pessoas e assim expandirmos o reino de Deus. Se você, porventura, não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho para você ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Sem mais demora, vamos à leitura da palavra de Deus, Isaías 29, do verso 13 ao verso de número 15, que nos diz assim: Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder-se profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Queridos, em Isaías 29, do verso 1 até o verso 4, vemos o segundo dos 5 ais. Nos capítulos 28 até 33, Isaías continua com o tema da última parte do primeiro ai, que vemos no capítulo 28. O julgamento estava vindo sobre Jerusalém e Judá, e o seu propósito era fazer com que a nação voltasse-se para Deus. Ao contrário do julgamento que varreria o reino do norte, este julgamento sobre Jerusalém, embora muito severo, seria evitado pelo Senhor. Jerusalém não cairia na mão dos assírios. Ariel, sem dúvida, aqui se refere a Jerusalém, como pode ser concluído pela frase paralela à cidade aonde Davi se estabeleceu. Muitos intérpretes dizem que Ariel significa leão de Deus, e nesse caso, a cidade é vista como uma cidade forte, semelhante a um leão. Ariel também pode ser traduzido como lareira do altar. Como em Isaías 29, verso 2, Jerusalém é o lugar onde o altar de ofertas queimadas estava localizado no templo. Embora Jerusalém fosse o lugar onde os festivais eram celebrados diante de Deus, a cidade seria sitiada, e a luta e o derramamento de sangue a transformariam em uma lareira do altar. Embora os assírios, sob a liderança de Senaqueribe, tenha cercado Jerusalém em 701 a.C., ela não seria tomada nesse momento. Essa garantia deveria ter encorajado o povo a confiar em Deus e adorá-lo apropriadamente. Em Isaías 29, do verso 5 até o 8, vemos que a proteção de Jerusalém descrita nesses versículos se refere à libertação da Assíria registrada ainda em Isaías 37. Parecia impossível esperar que os assírios não tomassem a cidade. Somente pela uma intervenção soberana de Deus, Jerusalém seria poupada. Ah, queridos, embora esse trecho se refira aos soldados dos assírios se tornando como um pó e palha quando foram massacrados, esses versículos também parecem ter implicações escatológicas. No final da tribulação, quando as nações atacarem Jerusalém, o Senhor Todo-Poderoso virá e destruirá cada nação inimiga.
E você pode confirmar isso, versos de número 7 e 8 deste capítulo. A ameaça das nações desaparecerá como um sonho. Quando os soldados assírios foram destruídos nos dias de Isaías, sem dúvida, o povo de Jerusalém estava delirando de alegria. Mas logo a dificuldade daquela situação diminuiu e em seu pensamento a vida voltou ao normal. E em vez de se voltarem para Deus, a nação se envolveu mais profundamente no pecado. O Senhor aqui acusa principalmente os sacerdotes e levitas e o povo de ministrar diante dele uma adoração falsa. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ah, queridos, como precisamos adorar a Deus de maneira sincera, honesta e amorosa. A cegueira espiritual e a hipocrisia são, sem dúvida alguma, os maiores perigos da vida cristã. O espírito de profundo sono espiritual, como vemos aqui no verso de número 10, faz com que qualquer revelação da parte de Deus se torne um livro selado. Isto é, torna-se algo impossível de se compreender. Mas a dura repreensão do Senhor ao seu povo não era para a sua destruição, mas para a sua redenção. Olha o que diz o verso 14. Uma obra maravilhosa no meio deste povo, Deus continuaria fazendo. Deus, como um pai zeloso, iria até as últimas consequências para salvar os seus filhinhos. Todos os juízos que sobrevieram aos habitantes de Jerusalém eram a disciplina de amor de um pai que desejava vê-los livres, já que a escuridão e as trevas, o Senhor queria que os libertar de toda aquela prisão espiritual e aquela cegueira em que viviam. Queridos, diante de um povo com o mesmo quadro espiritual, Cristo repete as mesmas repreensões aos líderes judeus de sua época. E ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, queridos, o que está dizendo a palavra de Deus. Mais uma vez o Senhor está dizendo para aquele povo. E o Senhor Jesus agora usa essas palavras. E ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Maquinalmente, queridos, aqueles que se chamam pelo nome de Deus, se orgulham de suas práticas religiosas, enquanto seus corações estavam longe de Deus. A verdadeira adoração não consiste em ser um bom membro de igreja, mas em permitir que o único que é verdadeiramente bom habite em nosso coração. A adoração dos judeus consistia em rituais e em suas próprias doutrinas. Trocaram o oleiro pelo barro e o artífice pelas obras. Vivemos em um estado diferente, queridos? Não. Será que temos se aproximado de Deus como deveríamos? Será que verdadeiramente estamos buscando o Senhor? A verdadeira mudança? Será que estamos verdadeiramente buscando uma verdadeira mudança de coração que necessitamos a cada dia? Ou somos zelosos membros de igreja, esquecendo-nos do Senhor da igreja? Como podemos esperar que Deus aceite a nossa adoração como uma adoração verdadeira, com um coração cheio de orgulho, inveja e raiva de alguém?
Isso não se chama adoração, queridos. Isto se chama ofensa a Deus. Muitos têm usado a palavra do Senhor para condenar, tramar armadilhas, envergonhar os irmãos sem motivo. Nega ao justo o seu direito. Oh, queridos, sobre o pedestal da arrogância e confiança própria, não conseguem enxergar as verdadeiras e libertadoras palavras de Deus. Leem a Bíblia, mas não entendem de fato. Fazem longas orações, presumindo que pelo seu muito falar serão ouvidos, porém permanecem cegos e bêbados estão, embriagados em sua própria sabedoria. Oh, queridos, entretanto, a infinita graça de Deus continua realizando a sua obra maravilhosa, fazendo tudo para salvar o pecador. Chegou o tempo do grande reavivamento, queridos, e reforma do Senhor para o seu povo. O Senhor está despertando a sua igreja do espírito do profundo sono e promovendo a cura dos surdos e dos cegos espirituais. Muitos, como os 2 cegos de Jericó, atendendo aos apelos do Espírito Santo, têm gritado em meio à cegueira espiritual: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E mesmo em meio a uma multidão ao redor, os repreendendo para que se calassem, e mesmo em meio a uma multidão indiferente que olhar para eles e os julguem, ridicularizando-os. Queridos, chamando-os de fanáticos, de fundamentalistas, eles continuam a clamar pelo único Senhor capaz de curá-los e redimi-los. E então algo maravilhoso acontece. Jesus do céu olha para eles e pergunta: que quereis que eu vos faça? E o milagre da verdadeira conversão acontece. E o coração que reconhece a sua total dependência do Senhor. Queridos, é nesse tempo que nós precisamos entender o quanto Deus, Ele está pronto para ouvir o clamor de quem verdadeiramente o busca de todo o seu coração. Então, queridos, acontece a verdadeira conversão. E Jesus, cheio de compaixão, toca. E imediatamente os nossos olhos se abrem e finalmente o seguimos de verdade. Jesus está voltando. E se você deseja contemplar a sua face, precisa começar a fazer isso aqui. Pela fé, queridos. Em nome de Jesus, abra o seu coração para Deus. Permita que Ele realize a sua obra maravilhosa em sua vida. Que se cumpra no povo de Deus hoje a sua palavra. E os que erram no espírito virão a ter entendimento. E os murmuradores hão de aceitar a instrução, como diz o verso 24. Queridos, precisamos adorar a Deus de maneira sincera, honesta e amorosa. Deve haver em nós um coração arrependido e quebrantado. Queridos, devemos ir além da religiosidade e chegar à presença de Deus com um coração entregue, completamente entregue. A adoração que agrada ao Senhor, meus amados, é a que ocorre com verdade, aonde há inteiramente verdade e entrega. Aí o Senhor sempre se alegra e recebe. Ore comigo, querido, nesta manhã. Querido e eterno Deus, Senhor, eu te glorifico por toda essa palavra. Desperta-nos nesta manhã, para que não sejamos enganados, ó Senhor, e não nos tornemos pessoas, ó Deus querido, apenas religiosas, mas que o nosso culto seja verdadeiro. Ó Deus, que tudo que fizermos na tua casa seja, ó Deus, de forma devocional. Ó Deus, sim, Senhor, e com uma devoção sincera e honesta diante do Senhor, nos aproximemos do teu altar. Ó Senhor,
Ajuda-nos para que verdadeiramente sejamos adoradores em espírito e em verdade. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você que num gesto de agradecimento, de gratidão, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.